Fala holders, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje, como vocês estão vendo aí no título, continuamos aí com a nossa série das maiores empresas do Japão. Para quem não conhece aí, tá caindo de paraquedas no canal agora, eu estou fazendo aqui, né, um ranking aí, trazendo aqui análise das 10 maiores empresas do Japão, tá? Então, para quem ainda não assistiu, tem uma playlist criada aqui, então a gente já começou lá com a Shin-Etsu Chemical, né? A gente já falou sobre uma empresa do setor químico, uma empresa de software, de plataforma, né, de recrutamento de empregos, tá? Uma empresa de investimento de risco, uma empresa do setor industrial, mais focado no segmento de semicondutores. No episódio passado a gente viu o maior banco, né, do Japão, o MFG, e hoje o que a gente vai ver? A gente vai ver a primeira empresa do setor de telecomunicações do Japão, tá? Que como vocês estão vendo aqui, a KDDI, tá? A gente vai ver também daqui umas 2 semanas, né, se o ranking não se alterar, a NTT, tá? Então a KDDI é a segunda maior empresa de telecomunicações do Japão, a primeira é a NTT e a gente tem uma terceira grande também aqui no Japão que é a SoftBank, tá? A gente viu a SoftBank Group já aqui no canal, porém essa daqui é o grupo de investimentos, tá? Porém a SoftBank dentro do SoftBank Group tem a empresa aqui de telecomunicações, né? Que é a empresa que é concorrente aí direta com a KDDI, né? E a NTT. Então, hoje a gente vai ver então a KDDI, o código de negociação aqui na Bolsa de Tóquio é 9433, não tem ADR patrocinado, como que a gente viu aqui no banco MUFG, tá? Para quem quiser negociar as ações dela, tem que ter a corretora, né? Tem que oferecer aquele serviço de OTC. Beleza? Então vamos aí rápido aí, vamos trabalhar. Então aqui, esse aqui é o relatório, então eu estou trazendo aqui o relatório anual, não é o mais atual, mas como a gente já viu em algumas séries aqui, vai mostrar muito bem o que ela faz e logo em seguida a gente vai ver o ano fiscal fechado que já se encerrou em março, ela já reportou o ano fiscal de que se encerrou em março de 2022, tá? Então esse aqui é o relatório de 2021, mas vai servir muito bem para mostrar o que ela faz, né? Como é que ela ganha dinheiro. Ok? Vamos lá então. KDDI, né? Aqui tá o índice, tá? A gente não quer saber disso. O CEO falando aqui. Então aqui a primeira, um gráfico aqui já é interessante para a gente, né? Ela está mostrando o progresso aqui desde 2019, vocês estão vendo aqui, até o ano fiscal do ano passado. Esse forecast seria o desse ano, então vamos ver se cumpriu, tá? O que ela quer mostrar aqui nas barras em azul escuro, os earnings per share, então é a evolução do lucro por ação da KDDI, versus aqui nas barras em mais claro, o DPS, que é o que? Dividend per share, é o dividendo por ação. Tá? Então, cada ação aqui em 2019 recebeu 105 ienes de dividendos. Tá? Então, ela está mostrando que o earnings per share vem crescendo e, proporcionalmente, também o dividendo por ação vem crescendo também. E a meta que ela já estipulou aqui é para o ano fiscal de 2025, então daqui 3 anos, ela quer meio que crescer 50%. Então é 1,5, ou seja, 50% em relação ao de 2019. Então aqui de DI está me dizendo que ela está num processo aí de cumprir, né, uma estimativa aqui que em 2025 ela vai aqui 50%, então 120 aqui, ela vai estar lucrando aí uns 400 ienes por ação daqui 3 anos, tá? Se concluir isso daí, tá? E também a mesma coisa aqui no dividendo por ação. Então, daqui a 3 anos, ela estima que ela vai estar aí lucrando por ação 400 ienes e o dividendo por ação também vai estar crescendo 50%, então vai estar em uns 155, né? 160 ienes daqui 3 anos, tá? Isso daqui a estimativa que ela está aí, né? Mas vamos ver, tá bem longe, tá? Então, por quê? Para a empresa de telecom desse tamanho aqui, já adiantando, tá? A KDDI é uma telecom pura, como a gente tem em qualquer país do mundo, tá? Se a gente for pegar as grandes telecoms de cada país, vocês podem pegar aí no Brasil, Vivo, TIM, nos Estados Unidos, uma AT&T, uma Verizon, né? Uma T-Mobile, aqui no Japão, uma NTT, uma KDDI e uma SoftBank, são empresas muito grandes, tá? Que geram muito caixa mesmo, tá? São as cash cows, tá? São empresas que geram muito caixa, porém crescem de uma forma muito razoável, tá? Porque elas são gigantescas e
o segmento, que é a forma como elas ganham dinheiro, não está atrelada a um crescimento gigantesco. Vocês sabem, né? Em qualquer empresa de telecom no mundo desse tamanho, é um crescimento muito gradual. Se ela está me falando que ela vai crescer para 400 ienes daqui a 3 anos, tá? Então ela tem que crescer muito, tá? Ou ela tem que recomprar ação, tá? Então, ela pode, não precisa ser um crescimento orgânico, né? Lembrando que o lucro por ação é basicamente você consegue alcançar isso mais rápido se tiver menos ações em circulação. Então, se ela recomprar as ações, né, e o lucro continuar crescendo, aí sim é uma forma de alcançar isso aí mais rápido. E talvez é isso que ela tem que fazer. Ela tá recomprando ações, porque se for só no crescimento orgânico, você crescer 50%, tá, nos lucros em 6 anos é muito, tá, para uma empresa de telecom desse tamanho aqui, organicamente, sem você ter uma ajuda do enxugamento das ações em circulação é muito desafiador, tá? Com certeza ela está recomprando ações, a gente vai ver isso aí mais para frente, tá? E a mesma coisa, o dividendo por ação é afetado da mesma forma, né? Menos ações em circulação, proporcionalmente o dividendo sobe, tá? Então aqui é o target, né, que ela está falando, tá? Aqui já é o lucro, aqui é revenue, então é a receita. Ela divide as operações em dois segmentos. A parte de consumidor de varejo, aí você pode ser cliente da KDDI, comprar um celular, ter a internet, né? E você também pode ser um cliente aqui corporativo, né? Que ela também oferece serviços para empresas, tá? Então a gente pode ver que o CAGR, né, o Compound Annual Growth Rate, que é o que é a taxa de crescimento composto anual do segmento aqui de varejo, né, é de 16% ao ano. Interessante isso daqui, né? Porém, a de varejo aqui de corporativa é de 5%, né? Então, o que puxa o crescimento das receitas para baixo aqui na KDDI é essa parte corporativa. Essa daqui ela tem um crescimento muito mais interessante, né? Então, ela está mostrando aqui que em 2021 a receita desse segmento aqui está em bilhão, então foi de 1,3 trilhões de ienes, né? E o forecast, ela estimava que nesse ano que a gente vai ver agora, né, nos números daqui a pouco, 1,5. Vamos ver se ela bateu, então gravem isso daqui. Ela estimava que ela iria bater nesse segmento 1,5 trilhões em receita. Da mesma forma aqui na parte de corporativa, né? Então vocês estão vendo que é um crescimento bem mais modesto, tá? E esse ano que a gente vai ver aqui os números depois, ela estimava que ela ia bater 1 trilhão de ienes em receita, tá? Vamos ver depois se ela conseguiu alcançar isso daí, ok? Então aqui ela mostra aqui uma linha do tempo, tá? Desde 2001, tá? Até o ano que a gente está gravando aqui hoje, então começa aqui em 2001, né? Se vocês quiserem olhar depois, tá? Não vou entrar em detalhes, são alguns achievements, né? São o quê? São algumas conquistas, né? Ou feitos importantes que aconteceram dentro aqui da KDDI, nessas duas linhas, aqui na parte de varejo, né? E aqui na parte aqui de corporação, tá? Porém, e aqui na parte no macro, tá? Então ela faz aqui uma comparação, o que ela conquistou, a empresa KDDI, em comparação com os outros concorrentes. Aqui ó, tem o SoftBank, aqui ó, em 2008, a SoftBank Corporation, que é a outra empresa de telecomunicação aqui do Japão, foi a primeira empresa a começar a vender os iPhones em 2008, tá? Então, em 2008, em 2013, a NTT começou a vender os iPhones, tá? A KDDI ela entrou muito depois, tá? Nos iPhones aqui no Japão. Beleza? Aqui, a 2014, 2022, né, ela lançou o cartão de crédito, né, lançou aí o Wallet, né, que é o aplicativo, tá? Então foram outras coisas aqui que foram acontecendo, tá? Outras coisas aqui, ó, Rakuten aí que eu sou sócio, né? Ela dá sinais aqui que iria entrar no ramo de telecomunicações e realmente acabou se concretizando, tá? Então a Rakuten é uma empresa de telecom também, porém é uma empresa de outro perfil, né? É uma empresa que está começando, né? Então ela seria a quarta maior empresa de telecom do Japão, beleza? Vamos aqui olhando para frente, tá? Então aqui é a parte de valor, tá? Não faz diferença, ESG, não interessa aqui pra gente, tá? O que ela tá mostrando aqui é o que ela tem 3 marcas, né? A IU, que seria a marca principal, tá? É onde os usuários assim pagam uma taxa um pouco maior, né? Porém já tá o 5G disponível, tem aquelas planos ilimitados, né? Essas outras marcas aqui são um pouco mais acessíveis, os preços, porém não tem as lojas físicas, né? A IU possui lojas físicas e a UQ Mobile e essa aqui é a Povo tem ou não tem nada ou tem muito pouco loja física, tá? Então são segmentos para pessoas que não usam tanto dados, então a taxa é um pouco mais barata, né? E são outros planos mais acessíveis, como todas as outras empresas de telecom no mundo estão fazendo, tá?
O que mais aqui? Isso aqui ela já está mostrando pra gente, né? E está expandindo, tá? Não, é interessante ler isso daqui, mas não é o que vai fazer aqui a gente investir, né? O CEO falando aqui, tá? Então aqui a gente já começa a ficar mais interessante pra gente, né? Os números, tá? Então a receita aqui já é receita da parte consolidada, tá? Então dos dois segmentos. Então a receita aqui saiu de 5 trilhões para 5,3 trilhões em 3 anos, né? Vocês estão vendo que é um crescimento ó, muito assim, muito moderado, tá? 1% ano contra ano, tá? E ok, isso daqui é uma característica das empresas, tá? Vocês vão ver em qualquer lugar do mundo é assim, vai crescer 3, 2, se crescer 5% é muito assim, tá? O lucro operacional cresce também 1,2 na mesma linha, tá? E o lucro também segue 1,8. Então vocês estão vendo que em todas as linhas, né, receita, lucro operacional e o lucro líquido crescendo de forma modesta, né? Ok, sem problemas algum, faz parte aqui da empresa. Aqui ela está mostrando aqui como que ela retornou para os acionistas, né? Como é que ela fez aqui. Então, desde aqui do ano fiscal de 2002, tá? Ao ano fiscal de 2021, isso aqui é o forecast, a linha laranja, ela está mostrando que o lucro operacional, né? Saiu aqui, sei lá, de zero assim, e alcançou, como a gente viu aí, 1 trilhão. Esse aqui é o forecast, né? É a previsão. Porém, os dividendos na apuração também cresceram na mesma proporção, né? Sempre, ó, todo ano, né? Vamos ver, conferir aqui, então. Todo ano ela aumenta o dividendo, tá? Por ação. Então, ela nunca repetiu um ano. Então, é como se fosse é a mesma teoria de uma dividend aristocrat, que é o quê? É você sempre distribuir dividendos consecutivos, você não pode pausar nenhum ano, porém você não pode repetir. Você tem que sempre aumentar os dividendos e sempre serem consecutivos. Porém, uma dividend aristocrat são uns 25 anos no mínimo para você entrar, né? Então aqui ela está falando, ó, em 20 anos, se ela continuar, daqui a pouco ela entraria numa dividend aristocrat do Japão, tá? Não tem esse índice aqui no Japão, mas a gente pode levar em conta, tá? Então, ó, tá gerando valor para o acionista aí, tá aumentando os lucros, ela tá mostrando que ela consegue, o que ela quer mostrar assim, né? Falando, ó, eu tô aumentando os dividendos, porém meu lucro operacional também tá crescendo, então o dividendo que eu pago é um dividendo saudável, tá? Então é uma empresa assim, é importante vocês saberem interpretar o que as empresas querem dizer pra gente. Beleza? Então aqui já entra, aqui é legal já ver, né? Ela mostra aqui um consolidado desde 2012, tá? Pra gente ver a evolução. Vocês podem ver que em 10 anos, ó, ela saiu de 3,5 para 5, né? Então, ó, ela aumentou 50%, vocês estão vendo aqui quase, né? Então, ela demorou 10 anos para subir 50% das receitas. E ela tá falando lá em cima lá que ela ia fazer isso de novo, só que em 5, né? Para vocês verem o quão desafiador é você conseguir crescer a receita no segmento desse, né? Então, com certeza aquele target, né, que ela colocou lá em cima de crescer 1,5 vezes, ou 50%, né, vai ser auxiliado muito fortemente pela recompra de ações, tá? Então, o lucro operacional, vocês estão vendo aqui, ó, segue também de forma modesta, né? A margem operacional bem boa, tá? Saiu de 13, vamos ver quanto é que tá hoje aqui, aqui continua as linhas, né, ó, tá em 20, 19%, bem bom, tá? Uma margem operacional de 20% numa empresa de telecom desse tamanho, não é de se ignorar, tá bem bom mesmo, tá? Que mais aqui? Uma coisa que é característica é batata em qualquer empresa desse tamanho, desse setor, CAPEX, tá? Por quê? São empresas que são intensivas em CAPEX, elas precisam investir muito em infraestrutura, por quê? Uma empresa de telecom é basicamente o que? Ela precisa ter cobertura, a máxima cobertura possível onde ela está ganhando dinheiro, ou seja, no Japão. Ela precisa ter cobertura em todo o país, porque só dessa forma ela consegue conquistar mais clientes. E como é que você consegue essa cobertura? Você tem que construir muita infraestrutura. E isso é muito dinheiro. Infraestrutura em qualquer lugar do mundo é muita grana. O que é infra? Torre de celular, né, fibra ótica submarina, tem que construir túnel, tem algumas que tem satélite, tudo isso é muito e muito custoso. Data center é muito custoso, tá? Então são intensivas em CAPEX, elas precisam gastar muito para continuar operando. E é por esse motivo que uma empresa desse tamanho tem que gerar muito caixa, porque só o que ela gasta de CAPEX em 2021, que a gente tá vendo, qual que é a linha aqui que a gente tem que ver? A parte aqui do CAPEX aqui, 576, deve ser essa parte aqui, ó, 576, a linha aqui para meio ruim, né, esse negócio aqui, esses dois aqui, ó.
Então aqui, né? Ela está gastando de CAPEX 630 bilhões em 2021. Então ela tem que gerar muito mais caixa operacional, porque é do caixa operacional que ela vai bancar o CAPEX, depois vai sobrar o fluxo de caixa livre, que aí sim ela vai conseguir distribuir o dividendo e comprar a ação. Então, é uma empresa que precisa gerar muito caixa e é o que essas empresas fazem, tá? E onde é que está o caixa? Vamos ver se ela mostra aqui pra gente. Ela já mostra aqui pra gente, ó, Net Cash Provided by Operating Activities, que é o fluxo de caixa operacional. Então, é 725, vocês estão vendo, ó, gera muito caixa mesmo. Vamos ver se a gente consegue ver aqui nessa linha, que é a parte aqui, ó, o fluxo de caixa operacional dela, 1,6 trilhões de ienes, né? Então, o CAPEX, você pega isso e tira isso, que é o CAPEX, ainda sobra 1 trilhão. 1 trilhão de ienes, é daí que ela vai pagar os dividendos e vai recomprar as ações. Então, vocês estão vendo que a geração de caixa, o CAPEX dela, pode ser nominalmente muito grande, tá? Só para vocês terem noção, 627 bilhões de ienes, dá mais ou menos aí uns 5,5 bilhões de dólares por ano em CAPEX, tá? Para o quê? Manter a infraestrutura. Só que ela gera 1,6 trilhões de ienes em fluxo de caixa operacional. Então entra muito dinheiro nas operações dela. E ela consegue bancar isso aqui sem problemas algum, tá? Então é uma característica do setor. Vocês podem ver TIM, Viva e AT&T tem um CAPEX altíssimo, porém entra muito dinheiro, tá? Então é ok, tá? Isso aí a gente vai ver mais lá pra frente como é que tá, né? Então aqui, ó, fica mais fácil pra gente ver, né? Então, não ficar na mesma linha, né? Então, ó, as receitas aqui saíram aqui de 3,5 trilhões para 5,3 trilhões, né? Um crescimento de 1,4% ano contra ano. O lucro operacional aqui saiu em 2012 de 470 bilhões para 1 trilhão, né? Dobrou, mais que dobrou em 10 anos. Né? Aqui é o lucro operacional e aqui é o lucro se você desconsiderar a depreciação e amortização. Por quê? Olha como muda, né? O operacional, 1 trilhão. Se você desconsidera a depreciação e amortização da infraestrutura de uma empresa dessa, o negócio quase que dobra, vai para 1,7 trilhões. Para vocês verem o quão asset heavy, que é o quê? Ela é muito pesada em ativos. O que são os ativos? São as torres celular, é toda a infraestrutura que ela tem para proporcionar o serviço. E tudo isso custa muito dinheiro para você, né, aplicar, implementar, porém ele deprecia muito, né, porque é a mesma coisa, é um prédio, uma tubulação, um data center, ao longo do tempo ele vai depreciando, porém é um efeito contábil e não caixa, e é por esse motivo que o EBITDA ele mostra que é 1,7 trilhões, tá? Então 700 bilhões são depreciados aqui, né, em 2021 na KDDI, para vocês verem o tamanho do tamanho dos ativos de uma empresa de telecom desse daí, tá? E o lucro líquido segue aqui, né? Sai de 200 bilhões em 2012 e vai para 650 bilhões, né? Mais do que quase triplica, né? Bem interessante, né? Então o lucro subiu muito mais do que o operacional e é bem a escala. Isso daqui mostra puramente que é uma empresa escalável. E aqui é o capital expenditure, né? Para vocês verem que eu não estava falando assim uma coisa que não faz sentido, sim, faz total sentido porque ela mostra aqui um gráfico só exclusivo. Ó. O meu custo de capital é extremamente alto. Vocês estão vendo que a parte aqui, tudo que está em azulzinho são o que ela gasta para manter as operações, porém o em laranja é o que deprecia. Então vocês estão vendo que basicamente ela investe na operação proporcionalmente o que está depreciando no ano, né? Então é quase que os dois se anulam, tá? Mas isso daqui não quer dizer que está indo dinheiro para o ralo, depreciação, né? É só algo que precisa ser depreciado. É a mesma coisa que você comprou um carro de 100 mil dólares há 5 anos, hoje ele está valendo 70 mil, esses 30 mil. Você tirou do caixa? Não, mas ele depreciou ao longo dos anos, tá? E a mesma coisa, esses 30 mil que depreciou de dólares, quanto você teve que colocar no carro? É a mesma coisa, gasolina, manutenção, trocou óleo, trocou pneu, bateria, e isso seria o CAPEX em relação à depreciação do seu carro, e é a mesma coisa numa empresa. Quanto que os ativos depreciaram e quanto que ela injetou de dinheiro para fazer a manutenção ou expandir os negócios, tá? E aqui ela mostra aqui também o ROI, tá? O ROI dela, de uma empresa dessa aqui é ok, tá? Uns 10% para uma empresa desse tamanho aqui, não é ruim. Tem coisa melhor? Tem coisa melhor, tá? Mas não é assim. O ROI seria o azul, né? O ROI 14% e o laranjinha seria o ROA, né? O ROA é o Return on
assets, que são os ativos, e o ROI, Return on Equity, tá? 14% já fica interessante, tá? 10% de ROI também é bem bom, tá? Não é ruim, não. Essa Arcadiai, já vou adiantar, tá? É uma empresa bem redondinha, tá? Ela não deve nada para nenhuma empresa dos Estados Unidos, tipo uma AT&T. Para mim, a KDDI é muito mais interessante, tá? Muito melhor, assim, os números, muito melhor do que uma AT&T, tá? Ela bate de frente aí com uma Verizon, e eu ainda vejo a KDDI como melhor que uma Verizon, tá? Na minha opinião, a KDDI é a melhor das três grandes, na minha opinião, pelos números assim, né? Ela é a mais redondinha de todas, a gente vai ver isso aí pra frente, tá? Então aqui ela fala que é o lucro por ação, né? Cresce 96 para 284. Então, ó, outra coisa, o lucro líquido subiu 1,8% ano contra ano. Porém, o lucro por ação cresceu 3%. Eu já mostrei isso para vocês. Se o lucro por ação cresce mais do que o lucro líquido, que está aqui, né? O que isso mostra para a gente? Que ela está recomprando ações, certo? Então, o lucro, organicamente, ele subiu 1 ponto alguma coisinha. Porém, se o lucro por ação subiu mais do que o dobro, como é que isso aconteceu? É que agora tem menos ações em circulação, ou seja, ela está sendo assim beneficiada, os acionistas, né, que tem as ações da KDDI, estão tendo um retorno bem interessante, porque ela está recomprando ações, está aumentando os dividendos, né, e ela continua lucrando organicamente. Então, perfeito, vocês estão vendo que é bem redondinha, né? E ela mostra aqui, ó, o dividendo por ação subindo, né, muito beneficiada também pela recompra de ações, tá? E o payout dela, ó, é muito tranquilo, né? Tá em 40%, aqui é o target, né? Aqui, no caso, 42% é o que aconteceu em 2021. 40% do lucro dela é um payout, né? O que ela distribui em dividendos, tá? Então, vocês estão vendo que é uma empresa muito, assim, consciente, tá? Então, aqui ela mostra aqui, então os gerentes, né, as mulheres, né? Ela quer demonstrar que ela tem mulheres aí nos cargos aqui de gerência, né? Managers, né? E aqui na parte, os empregados aqui, os colaboradores estrangeiros, né, são bastante também, tá? E aqui a parte ESG, né? A parte CO2, a parte de consumo de energia, tá? Então, isso não é assim o que vai fazer a gente investir, né? A gente não pode ser assim leviano e falar, isso não é o que vai fazer investir nela. Não interessa, né? Quantas pessoas tem na gerência, tem que fazer o quê? Quantas pessoas tem na gerência? Não interessa, eu quero que façam um serviço. Beleza? Vamos aí continuando aqui a parte de ESG, né? Ok, não é isso aqui isso aqui a gente sempre passa, tá? Aqui ela mostra que é algum estudo do macro, né? Da parte aqui de telecomunicações aqui no Japão, tá? Então não é também, tá? Porque o mais importante é você estudar a empresa, tá? O macro não interessa no longo prazo, eu quero saber a empresa, beleza? Então aqui ela mostra, né? O que a gente já viu aqui, a receita, né? Ok, e o lucro operacional, o que aconteceu aqui, mas isso aqui a gente já viu, tá? Que mais aqui? O Capital Expenditure, ela está mostrando aqui, aqui ela quebra, né, aquele CAPEX que a gente viu lá em cima em dois, né, a parte mobile e a parte de linha fixa, né? Então a gente está vendo que a parte de linha fixa, que são a parte mobile, que são os celulares, né, são as torres, tem aí um crescimento aí de 3,6 bilhões de ienes ano contra ano, né? Vocês estão vendo que a parte que mais está crescendo é o quê? A parte 4G e a 5G, né? Aqui, né? Por causa que a 3G nem tem mais, né? Desde 2017 ela quase nem investe mais. Provavelmente isso daqui é só uma manutenção, né? Ela não expande mais. Então aqui o CAPEX nessa linha sobe porque ela está construindo mais infra para as redes 4G e as redes 5G, né? Faz sentido. E aqui essa é a parte aqui de linha fixa, né? Aqui no caso in the Fixed Line Business, né? São a parte aqui mais corporativa, né? Que é o que? São os data centers, né? São a parte de fibra ótica, beleza? Também continua crescendo, tá? Aqui é a parte só. Então, como eu falei, ela tem dois segmentos, né? Então, aqui é a parte aqui de varejo, a gente pode ver que a receita, né, continua crescendo aqui também, tá? O lucro operacional flat, né? O lucro operacional descontando a depreciação e amortização também continua flat, tá? Que mais aqui que ela quer mostrar aqui pra gente? Aqui ela está mostrando o 5G, né, a quantidade de unidades, ou seja, a quantidade de aparelhos que ela tem, né, que já utilizam 5G. Vocês estão vendo que estão crescendo muito, né, cresce muito. Hoje já tem mais de 2,4 milhões, né, de aparelhos aí só daqui de DI usando a rede 5G. Beleza? E aqui a parte de segmento de corporativo, né? Então a receita também, estão bem, né? Tudo cresce muito assim, morno, né? E é uma característica, como a gente viu, do segmento, tá? Então, vocês podem ver que a imagem aqui tá horrível, né? Então, tem que
Tem que falar lá pro estagiário que fez a apresentação aqui, melhorando as imagens, né? O que mais aqui? Aqui é o corpo, é o board, né, de direção, não interessa aqui, isso aqui no caso aqui pra gente, tá? O que mais aqui? Vocês estão vendo que é um relatório anual que tem mais de 130 páginas, tá? Então, por que que apareceu Toyota aqui, né? Então isso aqui, ó, por quê? Isso aqui é o board, tá? Então, é um diretor da Toyota, tá no board da direção. Eu vou mostrar o porquê que tem um cara da Toyota dentro no conselho de administração da KDDI mais lá para frente, tá? Então isso aqui é o relatório anual, tá? Ela vai falando aqui, não quero saber disso aqui, e aqui já fica mais interessante, tá? Que aqui é a parte aqui do balanço patrimonial, ela faz uma comparação entre 2020 e 2021, né? A gente pode ver isso daqui, só que a gente vai ver o atual, né? O mais atualizado possível, então a gente não precisa entrar nisso daqui agora, tá? Que mais aqui a gente pode ver para eu mostrar para vocês? No caso aqui nesse relatório anual. Tá, então aqui, que mais ela quer mostrar aqui pra gente? Aqui nada, muito assim, porque a gente já vai ver o atualizado, tá, esses números, então não tenho por que ficar olhando os números atrás, tá? Que mais aqui? Ela aí é o... Aí eu posso começar a explicar o porquê tem uma Toyota, né? Então, Major Description of Investments in Financial Assets. Por quê? A Toyota, ela é dona, tá? Uma parte, ela não é dona da KDDI, ela tem uma boa participação. Ela é a maior empresa individual que é dona da KDDI em bilhão. Então, ela tem 68 bilhões em 2021, tá? Então, a participação da Toyota na KDDI era de 68 bilhões de ienes da Toyota na KDDI. A Lawson também tem uma participação, tá? J-Stream, tá? Então, quem mora aqui no Japão conhece Toyota, Lawson, J-Stream, tá? A Gree é bem famosa aqui, a Japan Airport Terminal, né? A empresa aqui de trem também tem uma participaçãozinha, né? Então, são empresas que têm um capital investido na KDDI, ela quer mostrar pra gente. E é por esse motivo que faz sentido a Toyota colocar um conselheiro administrativo lá no board, porque ela é um dono bem relevante de toda a empresa, tá? Que mais aqui? Aqui são as empresas, tá? Não é isso que vai mostrar aqui pra gente. Para vocês saberem aqui, tá? Só para terem uma dica aqui, para a gente ir para os números, toda vez que vocês quiserem, né, saber como é que é a estrutura acionária de uma empresa japonesa, tá? Todo ano ela solta um relatório anual. A gente está vendo aqui o de 2021 porque ele demora para ser lançado. O de 2022 ainda vai ser lançado, tá? Só que no final, na última página, é padrão. Toda empresa japonesa solta essa parte aqui de Stock Information, que é o quê? É o número, né? Aqui é o código de negociação, tá? É o número de ações em circulação e aqui é o breakdown, né? O que é a fatia, o quanto que é dividido a parte aqui de donos, né, da empresa. Então, ó, são dois, como a gente viu aqui, são dois, aqui tá bilhões, 2 bilhão, milhão, são 2 bilhões aqui de ações em circulação, né? Porém, 28% são de empresas de financeiro, ou seja, bancos, corretoras, tá? De todo mundo. Aqui são securities, já que são empresas de corretoras, tá? De investimentos. Aqui são 27% do capital social aqui da KDDI tá na mão de empresa estrangeira. Tá? E 6% tá na mão do quê? Da gente, são indivíduos, ou seja, 6% da fatia da KDDI tá na mão do cara aqui que compra ação, como a gente, beleza? Então o maior dono aqui é a Kyocera com 14,5%, logo em seguida vem a Toyota, tá? E os outros aqui, os outros grandes donos aí no caso aqui da KDDI, beleza? Que mais? Então aqui acabou, essa aqui já deu para mostrar, não é uma empresa de telecom, né? Não tem muito o que falar aqui para vocês, né? Então, você já sabe como é que funciona. O que interessa aqui, então, pra gente são os números, tá? Como é que ela tá hoje. Então, esses aqui são os números atuais de hoje, tá? Então, o ano encerrado em 31 de março de 2022, que é o quê? Abril de 2021, março de 2022. Beleza? Então, aí vamos olhar aqui. Então, a gente pode ver que a receita comparada ano contra ano foi de 5,4 trilhões de ienes, tá? Contra 5,3, subiu 2,5%. Continua no mesmo crescimento morno que faz parte do segmento. O lucro operacional 1 trilhão, cresceu 2% também, tá? O lucro, aqui no caso, antes de você pagar os impostos, tá? Foi de um pouquinho a mais, tá? E o lucro líquido, de fato, assim, foi de 732 bilhões de ienes, um crescimento aí de 3,7%, tá? Aqui os lucros por ação, tá?
como a gente viu lá, e o que a gente quer ver, os dividendos também, né, estão falando aqui, ó, pagou 120 ienes, tá? Ela já está falando que no que vem aqui ela vai pagar 135, que é o que ela vem falando, né? Todo ano crescer um pouquinho os dividendos aí para os acionistas, tá? Vamos olhar aqui os números, tá? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui importante. Não, isso aqui é só que a gente já viu já, tá? Então aqui ela mostra, né, em texto, né, o que aconteceu nesse ano aqui, tá? Não vou entrar agora em detalhes, a gente já vai ver os números direto, beleza? Então, vamos olhar aqui a parte. Provavelmente uma empresa japonesa ela sempre começa com balanço patrimonial, tá? É padrão, tá? Em comparação aí com as empresas lá dos Estados Unidos, elas sempre começam aí com a parte do resultado, né? Então vamos aqui pelo balanço patrimonial aqui na parte dos ativos daqui de DI. Então na coluna da direita a gente tem o mais atual em comparação com o do ano passado, tá? Então olha o tamanho do que ela tem de tangível no negócio, né? 2,5 trilhões de ienes em quem? Estrutura, terra, infraestrutura, tá? Então ela é muito pesada, tá? Uma empresa, tá? O que mais aqui? A parte de intangíveis, né? São basicamente um intangível numa empresa dessa, é patente, é direito de uso da terra, lá são concessões, né? Então, para você operar uma empresa de telecom num país, você tem que ter o quê? Você tem que ter o direito, né? Uma concessão, né? Uma autorização, e isso também vale dinheiro, né? Porque ela teve que pagar, certo? Você não entra aqui de graça e cria uma empresa de telecom e fala, ó, compra aí que agora o meu sinal está ativo. Não, para o seu sinal ficar ativo, você tem que pagar para o governo para ele liberar isso daí. E como você paga, isso vira um ativo, porque vale dinheiro e você pode vender essa concessão para uma outra pessoa. Então, tudo que você pode vender e ganhar dinheiro é um ativo, certo? O que mais aqui? Então, os ativos, né? Cadê o caixa? Aqui, né? Então, aqui a parte do non-current, são os ativos que têm vencimentos acima de um ano, né? Então, aqui ela tem investimentos, tá? Aqui uns 340 bilhões de ienes, tá? Em investimentos de longo prazo, tá? Tem aqui, ó, quem é funcionário da KDDI também tem uma previdenciazinha privada deles, tá? Aqui são os ativos mais com vencimentos até um ano, tá? Então, estoque, vocês podem ver que o estoque é pequeno, né? Porque o que é um estoque de uma empresa dessa? É celular lá nas empresas, lá aparelho de celular, tá? Modem de internet, né? Não tem muito, né? O grosso de uma empresa dessa tá onde? Tá aqui, ó. Tá na terra aí, tá no ar livre, antena, tubo, né? Aqui outros investimentos aqui, cadê os investimentos? Ah, caixa. Olha o que ela tem de caixa aqui. Ela tem 800 bilhões de ienes em caixa, tá? Caixa de curto prazo, ou seja, em menos de um ano ela tem lá 800 bilhões na conta lá em algum bancão aí do Japão. Beleza? Quais são as obrigações dela? E aqui é um conceito que a gente vai ver muito em empresa de telecom. Elas são muito endividadas, porém não é ruim. Vocês têm que ver que nominalmente elas têm muita dívida, tá? Porque é para elas cumprirem com todo aquele capex, infraestrutura, elas pegam um empréstimo aí no banco para bancar tudo, tá? Para ela não comprometer todo o fluxo de caixa operacional, né? Então elas fazem lá um meio, ó, uma parte eu banco aí com as minhas operações, uma parte aí eu banco aí com um empréstimo, mesmo sabendo que só das operações ela conseguiria bancar, tá? O que mais que ela pode fazer? Então aqui, ó, as obrigações, né? Então, só de curto, aqui non-current, então com vencimentos acima de um ano, ou seja, vai vencer em dívida aí para aqui de KDDI 920 bilhões de ienes, né? Estão vendo que 920 bilhões dá uns 8 bilhões de dólares, tá? Em menos de um ano, acima de um ano, tá? Aqui, então, de dívida é isso. Isso aqui são obrigações, tá? Nada a ver. Então, dívida é isso daqui, ela até pagou um pouquinho, né? Ano contra ano. E as dívidas aí de curto prazo tem mais 286 bilhões, tá? Então ela pagou aqui, porém contraiu dívida aqui, né? Então se a gente for somar, ela tem aí mais ou menos 1,2 trilhões de ienes em dívidas no total, tá? Dá mais ou menos aí uns 10 bilhões de dólares, mais ou menos, tá? Então vocês estão vendo, né, que nominalmente o valor é gigantesco, pô, 10 bilhões de dólares, né? Então vamos ver, porém essa é a dívida bruta. Vocês têm que desconsiderar também que ela tem o quê? O caixa, né? Cadê o caixa dela? Então a gente viu que ela tem 1,2 trilhões de ienes, só que ela tem 800 bilhões de ienes em caixa. Então a dívida líquida verdadeira da KDDI é o quê? 400 bilhões de ienes. Sossegado, né? Porque esses 400 bilhões de ienes, só no operacional ela banca isso daí, né? Só com o caixa operacional, né? Que é o que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Então aqui a gente já viu, né? A dívida e os ativos dela é uma empresa. O que a gente conclui aqui?
é uma empresa que é muito pesada em ativos, porque precisa ser. É uma empresa que tem muita dívida, porque precisa ser, então ela não é diferente de nenhuma outra, tá? Vamos aí olhar então se ela consegue, né, das operações dela bancar. Então lembra, né, ela tem uns 800 bilhões aí, né, mais ou menos de dívida, 1.2, né, 400 bilhões de ienes em dívida líquida, né? Porque ela tem 1.2 em dívida, 1.2 trilhões, tem uns 800 bi em caixa, então é 400 bilhões de dívida líquida. Vocês podem ver que só do operacional aqui, que é 1 trilhão, ela já paga a dívida, né? Ela tem 1 trilhão de lucro operacional aqui nesse ano, né? Então é uma dívida bem saudável, né? Nas devidas proporções. E eu vou fazer até uma comparação aqui, ó. Vocês vão pegar aqui uma AT&T, por exemplo, né? Vocês podem ver, então a dívida da AT&T, todas são gigantescas, né? Então a gente pode ver, ó, a dívida da AT&T é de 200 bilhões de dólares, tá? Porém, a dívida, se você tirar o caixa dela, dá uns 180, né? Então, só que o operacional dela, né, da AT&T é 56, né? Então é 3 vezes, tá? Então, essa aqui é uma empresa muito mais endividada em relação à KDDI, né? Vocês podem ver que ela tem muita dívida, porém o caixa dela, a operação dela não consegue bancar inteira toda a dívida líquida dela. Vocês querem ver uma Verizon, que é uma outra empresa gigantesca de telecomunicações lá nos Estados Unidos? Mesma coisa. Todas são muito endividadas, ó. 177 bilhões. Porém, tem 2 bilhões em caixa. Essa daqui é mais endividada ainda. Ela tem 170 bilhões em dívida. Porém, o operacional é 50, né? Então é basicamente só 3 vezes, né? Então o operacional só de um ano não banca a dívida da Verizon. A da KDDI banca. Se ela quiser pagar a dívida dela lá, ela queima o caixa inteiro e ainda ela banca lá com o operacional. É claro que ela não vai fazer isso, mas a gente usa essa métrica para ver o quanto que quanto uma dívida de uma empresa é saudável em relação ao que ela gera de dinheiro. Então, da KDDI vocês estão vendo, né? Ela não deve em nada para nenhuma empresa aí dos Estados Unidos. Na verdade, vocês estão vendo que ela é muito mais redondinha, tá? A parte aqui, vamos ver o fluxo de caixa operacional, que é onde está o segredo sempre, né? Então, ela, como a gente viu, ela lucrou em 2022, aqui no ano que a gente está encerrando aqui, 1,06 trilhões de ienes, só que ela gera de caixa mesmo 1,8 trilhões, porque a depreciação, olha o tamanho da depreciação isso aqui, né? Essa depreciação de 728 bilhões não sai do caixa agora, né? Então você soma de volta aqui, não é que não soma, ela nunca saiu, né? Contabilmente ela saiu, mas no caixa, como eu já falei com o exemplo do carro, não saiu. Então você volta isso daqui de volta, né? E é por esse motivo que ela gera 1,8 trilhões de ienes em caixa operacional, tá? Muito dinheiro isso daqui. E é aquela dívida lá de 400 bilhões de ienes, é troco para ela. Ela consegue bancar isso aqui em um ano, se ela quiser. Beleza? Então aqui é o que mais que a gente pode ver aqui? Depreciação e amortização, ó. O impairment, no caso, o que é o impairment numa empresa dessa daqui? O impairment é o quê? É quando você tem um ativo no balanço e você fala, eu já mostrei naquele vídeo lá, para quem não conhece, aqui eu já falei sobre impairment nesse vídeo aqui, ó, se vocês não viram, aqui, tá? Como interpretar notícias aqui, eu falo no caso da Teladoc, que ela fez um impairment aí de sei lá quantos bilhões de dólares, tá? Mas aqui no caso da KDDI, o que é o impairment? É um ativo que ela tinha no balanço antigamente, porém ela viu que esse ativo perdeu o valor. Então, no caso aqui, nesse ano, ela tinha um ativo lá, sei lá, vamos falar que ela tinha uma terra lá para construir uma antena. Ela viu que essa terra valia 10, sei lá, 10 trilhões de ienes, tá? Só um exemplo, 10 trilhões de ienes. Porém, ela reavaliou aquela terra lá e hoje ela vale só 7,4 trilhões de ienes, ou seja, 2,6 trilhões de ienes foram riscados do balanço, tá? Então não é dinheiro que saiu do caixa, por esse motivo que ele entra como positivo de novo, porque nunca saiu do caixa, é um efeito contábil que o impairment faz, tá? A mesma coisa isso daí, tá? Mas você tem que ficar de olho, assim, o impairment assim, todo ano, impairment alto, tá tirando o valor de um ativo que seria utilizado no futuro. Então, não faz muito estrago agora, tá? Mas se uma empresa registra impairment todo ano, pô, você tem que ficar de olho, né? Essa empresa aqui tá fazendo besteira, entendeu? Não é o caso aqui, tá? Só um exemplo. O que mais aqui
Aí, como ela tem participação em outras empresas, ó, ganhou aqui um dividendo, porém aqui teve que pagar, né, uns juros, tá? Despesa com juros aqui, no caso aqui entrou um dinheirinho, né? No caso aqui, ó, pagou aí, ó, quanto que é a aposentadoria dos caras lá da AT&T, ó, 6,3 trilhões de ienes. 6,3 bilhões de ienes aqui no caso, né? Então aqui no caso, como a gente viu, 1,8 trilhões de ienes em caixa operacional, tá? Vamos ver o que ela fez com os investimentos, né? Então ela comprou, ó, o investimento que ela faz todo ano, 425 bilhões de ienes, tá? Em o quê? Propriedade intangível, tá? Então é investimento em infra, tá? Só que aí ela vendeu aí uns 2 bilhões, aí entrou 2 bilhões em caixa, né? O que ela comprou em intangível? Ela comprou 250 bilhões em intangível. Aí pode ser projeto, patente, pode ser licenciamento, pode ser tudo que é intangível, tá? O que mais aqui? Ela pegou também, comprou aí, comprou na purchase, então investiu em alguns negócios aí, então saiu 340 bilhões do caixa, né? Que mais que aqui entrou aqui? Aí vendeu aqui uns negocinhos, né? Não fez aquisição de subsidiária, né? Que nada demais, ou seja, no fluxo de caixa de investimentos, a KDDI saiu do caixa 760 bilhões de ienes para ser investido. Não vejam isso aqui como ruim. São investimentos. Então ela espera ter algum retorno de alguma forma disso aqui. Então é normal o fluxo de caixa de investimentos sempre sair negativo, porque é saída de dinheiro. Né? É interessante você colocar o seu dinheiro e investir em outras coisas, tá? E aqui o fluxo de caixa financeiro, que é onde a gente vê quanto que ela paga de dívida, quanto que ela paga de dividendo, recompra de ações, aqui a gente vai ver se ela está recomprando ações, tá? Que a gente já viu, com certeza ela está pagando, tá? Que a gente já viu lá naquelas apresentações. Então a gente pode ver aqui, o que teve de grosso aqui? 70 bilhões do que aqui? Ó, pagou dívida aqui, ó, long term borrowings, né? Então ela pagou aqui, ó, 70 bilhões de ienes em dívida, então ó, dívidas de longo prazo. Repagou aqui, ó, lease liabilities, o quê? Lease e aluguel. Então, por quê? A empresa de telecomunicações normalmente não é dona da torre de celular. Ela é uma pessoa que aluga aquele espacinho. Quem que é dona do celular? É, por exemplo, a American Tower. A American Tower é o maior REIT de torres de telecomunicação do mundo. Então, ela tem aqui no Japão e tem até aí no Brasil. Ou seja, ela constrói, né, as torres de celular e uma KDDI, uma AT&T vai lá e aluga um pedacinho daquela torre, ó. Eu quero esse pedacinho só para colocar minha antena aí. Ela tem que pagar um aluguel para a American Tower. Então, são 130 bilhões em aluguéis. O que tem aqui? Aluguel de, como eu falei, de infraestrutura, aluguel de loja, de shopping, né? Tudo que ela paga de aluguel, escritório, tá aqui. Então, tudo isso aqui é custo, tá? Mas não é dívida, beleza? O que mais aqui? Ó, aqui como ela está pagando, recomprando ações, ó. Payments from purchase of treasury stock. Recomprou aí 213 bilhões de ienes em ações, tá? Pagou dividendo? Lógico que pagou, 270 bilhões de ienes. Então pagou aqui ó, 270 bilhões de ienes aqui no caso, em dividendos para os acionistas. E no caso aí, no final aí, ela saiu, né, em 730 bilhões que ela pagou, né? Então pagou juros, pagou dívida, pagou aluguel, pagou dividendo, pagou recompra de ações. É saudável isso daqui? É, porque ela gera 1,8 trilhões de ienes em caixa operacional. Tranquilíssimo, tá? Isso daqui. E é por esse motivo que acabou. Né? Aqui agora é só texto aí, ó, já era, não tem mais o que olhar, né? Então a gente já viu tudo que a gente tinha que olhar. A gente já viu o que a empresa ganha de dinheiro, tá? Viu onde ela ganha dinheiro, como ela ganha dinheiro, se ganha dinheiro, muito redondinha, tá? Então aquilo que eu falei, Verizon, AT&T, tá? Vocês querem olhar uma empresa do Brasil aí, a TIM, na minha opinião, é melhor do que a Vivo, né? No caso aqui, ó, qual que é o código da TIM? TIM 34, faz tempo que eu não invisto aí no Brasil. Vamos aqui olhar. TIM ações. TIM ações, sei lá. Aqui qual que é o cara? TIM SE3, tá? Só pra gente ver aqui, só pra vocês terem noção que faz tempo que eu não invisto aí no Brasil. TIM SE3. Vamos ver se abre aqui, ó. É essa aqui mesmo, tá? Então, só pra vocês terem noção, tá? Que na minha opinião, a TIM aqui no caso, né? Olha a dívida dela, tá? Aqui tá em real, tá, pessoal? Então, aqui, ó, 3,8 bilhões de reais em dívida, tá? Então, vocês estão vendo que todas elas nominalmente, são empresas muito endividadas. Porém,
olha o caixa que a TIM tem, né? Tem 9 bilhões, né? Ou seja, ela tem mais caixa do que dívida, né? Então, ela é até mais redonda do que no caso, a KDDI. Por quê? A KDDI ainda ela tem uma dívida líquida de 400. Aqui ela tem, a TIM no caso, não tem dívida. Ela, contabilmente, ela tem dívida zero, porque o caixa dela é maior do que a dívida que ela possui, né? Então, ó, como a TIM é uma empresa bem redondinha também, né? Lucro operacional explodiu, crescendo, ó, receita. Aqui, ó, a receita começa a crescer moderadamente, né? Ela é bem assim, bem redondinha, né? O caixa que continua crescendo, né? Tá aí, investindo muito, comprou aí a participação da Oi no segmento móvel, né? Então vocês estão vendo que as empresas de telecom brasileiras, e aqui também eu trouxe um exemplo de Japão, não devem nada para as americanas, né? Vocês estão vendo que a qualidade das empresas americanas de telecom é mais ou menos, né? Então, aqui no caso, é um contraponto direto com o que a gente viu na semana passada, porque a gente viu que o banco, que o MFG do Japão, não faz muito sentido a gente investir, se a gente pode investir num JP Morgan ou até mesmo no Itaú, um Bradesco no Brasil, certo? Aí nesse caso não, porque a gente está vendo que no Japão a KDDI é uma empresa muito mais redonda do que uma empresa nos Estados Unidos. É claro que para quem está no Brasil não tem acesso, infelizmente, a empresas de telecom aqui no Japão, mas para quem está aqui faz muito mais sentido você investir, por exemplo, numa KDDI, tá? Não, em suas devidas proporções, é claro, do que numa Verizon, numa AT&T, certo? Então, é a mesma coisa que eu falei naquele vídeo do MFG. Busque o melhor de cada país. Aqui no Japão, banco mais ou menos, né? Então, só se você quiser ser banco mais ou menos. Aqui não, aqui uma telecom já é melhor, né? Pô, vocês estão vendo, né? Redondíssima aquele DI, tá? A gente vai ver a NTT daqui 2 semanas, vocês vão ver que a NTT também não é ruim. Só que ela tem uns negocinhos que fazem ela ficar um patamar abaixo da KDDI. Então, aqui no Japão, qual que é a melhor telecomunicações desse ranking de 10 aqui que a gente está vendo? KDDI a gente só vai ver duas, né? A gente não viu a SoftBank, mas a KDDI dessas que a gente vai ver, perfeito, né? Então faz muito sentido você investir em telecom aqui no Japão e não lá nos Estados Unidos. Então, um contraponto direto com o que a gente viu lá no banco, lá na semana passada. Beleza? Então, vimos aí, né? Mais uma aí empresa japonesa ficou aí pro ranking. Já semana que vem, o que a gente vai olhar? Deixa eu dar uma olhada aqui. Semana que vem vamos falar sobre Keyence, tá? Então, Keyence é o quê? É uma empresa também do setor industrial, tá? Uma empresa que explodiu nos últimos 5 anos. Vocês vão ver o quanto que essa empresa se valorizou. Ela não era muito assim conhecida, tá? Há uns 5 anos atrás. Ela explodiu mesmo, tá? A gente vai ver o porquê. É uma empresa que eu gosto muito mesmo também. Beleza? Então, vimos, tá visto aí que KDDI pode riscar aí do balanço. Uma empresa boa? Excelente, muito boa, muito redondinha, tá? Saudável. É uma empresa para quem é um perfil que gosta de empresa que gera muito caixa. E é um perfil para quem gosta de empresa que remunera muito o acionista, tá? Porque já tá num padrão assim de remunerar mais o acionista, porque gera muito caixa, precisa gastar muito dinheiro para manter as operações? Precisa, mas o que ela gera de caixa paga as operações, paga o dividendo, paga a recompra de ações e ainda sobra dinheiro para ela fazer o que ela quiser, à vista ainda, tá? Então, empresas desse perfil a gente chama de cash cow, que são as empresas vacas leiteiras, né? Que distribuem muito dinheiro, que ganham muito dinheiro e que distribuem muito dinheiro em recompra, em dividendo e compram muitas coisas, investem em muitas coisas porque elas têm muito dinheiro entrando e saindo aí do seu fluxo de caixa operacional, financeiro, de investimentos, como a gente viu lá. Beleza? Vimos aí que KDDI, gosto da empresa, não é para o meu perfil assim, mas eu tenho que reconhecer que é uma empresa boa, redonda, tá? Faz sentido sim quem se interessar em investir nessa empresa, porque sim, a gente viu, é uma empresa boa. Beleza? Ficamos por aqui então, nos vemos aí nos próximos vídeos. Semana que vem a gente vai falar sobre Keyence, beleza? Um abraço e falou!